Jonas, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler esse primeiro capítulo de Jonas. Essa história é pequena e todos que encontraram digam amém. Amém. Eu peço aos amados que se coloquem de pé nesse momento. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam e esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens, e em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este Jonas, três dias e 3 noites no ventre do peixe. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra lida. E pedimos a iluminação do teu Espírito sobre nós, pobres pecadores, sobre mim. Tem misericórdia da nossa vida, nos alimenta com a tua palavra e nos ensina através da iluminação do teu Santo Espírito. Assim nós oramos. Amém. Podeis vos assentar, amados. Meus amados, Jonas é um profeta pouco mencionado no Velho Testamento. Tem apenas uma citação que está em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Eu até separei aqui para a gente olhar. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25.
Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efé. Essa é a única citação de Jonas no Antigo Testamento. E nós temos outras citações também no Novo Testamento, a saber, Jesus Cristo citando Jonas, quando os judeus pediam um sinal, e Jesus disse que nenhum sinal daria aos judeus, senão o do profeta Jonas, que teve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, de um grande peixe. Assim também ele ficaria também 3 dias e 3 noites no coração da terra, fazendo uma menção, uma alusão de um tipo, não é, que Jonas representava lá no Antigo Testamento. Jonas é um profeta pouco mencionado, quando profetizou no reinado de Jeroboão II. As outras citações foram feitas por Jesus no Novo Testamento. E o contexto nos mostra que Nínive, a cidade para a qual Deus estava comissionando Jonas para pregar a sua palavra, ela representava a Síria. Nínive era a capital da Assíria, representava um reino poderoso. Nínive era conhecido como a máquina de guerra da Assíria. Nínive era símbolo de crueldade, símbolo de violência contra o povo de Deus. Por isso, a resistência de Jonas indo para o lado contrário, oposto do que havia mandado o Senhor. Jonas viveu num tempo do Reino do Norte em que havia grande prosperidade naquele reino. Um reino comandado por Jeroboão II ou Jeroboão II. Foi um reino que prosperou largamente, tanto territorialmente como financeiramente, economicamente. Era um reino poderoso. Jeroboão reinou durante 41 anos, estendeu as fronteiras de Israel do norte para muito longe, para os limites que há muito não se via em Israel. Foi um reino poderoso, foi um reino rico. Os ricos nesse reino ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres, parecia com o Brasil, né? Eu estava estudando e estava pensando no Brasil. Os ricos do Reino do Norte, na época do rei Jeroboão, enriqueceram mais, e os pobres ficaram mais pobres. A questão social era deplorável, a questão religiosa também. A moral já tinha se debandado. Um reino que era rico em dinheiro, que era rico e próspero em território, mas era pobre em devoção a Deus, era pobre em moral, era pobre na questão social. E é nesse contexto que Deus então comissiona o profeta Jonas para uma obra que ele tinha estabelecido, o próprio Deus tinha estabelecido. Haviam outros profetas também ali naquela região, no Reino do Norte. Oséias, Amós são contemporâneos de Jonas. Deus poderia ter chamado qualquer um deles, mas por que o Senhor não o fez? Porque o Senhor escolheu uma pessoa específica para fazer uma obra específica. Deus escolheu Jonas para pregar a Nínive, uma nação odiada por Israel. Jonas queria mais que Nínive sumisse do mapa do que se convertesse ao Senhor. Jonas tinha um sentimento nacionalista muito forte, muito aflorado, não sei se pelas ideologias do contexto social que ele vivia, mas ele queria a morte dos ninivitas. E Deus, o nosso grande Deus,
deu Israel como luz para as nações, para seres a salvação de Deus até os confins da terra. Lendo esse texto aqui, eu me lembrei de Atos 2, né? Mas recebereis poder, 1:8, né? 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O nosso Deus, meus amados, é um Deus que se compadece daqueles que o temem, que se arrependem do mal até os confins da terra. Deus não é o Deus apenas dos judeus, não é o Deus apenas das pessoas, dos caruaruenses, das pessoas que estão na igreja presbiteriana do bairro universitário. Deus tem os seus planos e Ele escolhe pessoas para fazerem a sua vontade, pessoas específicas. Agora à tarde, minha esposa me pediu para tirar um cochilo, e eu fui lá descansar um pouco. Quando eu acordei, eu respirei e disse: Senhor, vou pregar a Tua palavra hoje. Eu já tinha estudado bastante, lido bastante e orado bastante, irmãos, mas bateu um temor assim tão grande no meu coração, porque parece que Jonas não tinha temor. Eu acho que Jonas se achava o tampa de cruz da pregação, porque Deus então o comissiona para fazer um trabalho, e ele diz: não. Deus manda ele para o norte, ele vai para o sul. Deus manda ele para a direita, ele vai para a esquerda. E a responsabilidade de um pregador é muito grande, porque nós estamos falando a mensagem do Senhor. O pregador jamais pode pregar a sua própria mensagem. Jonas não podia pregar a sua própria mensagem. Jonas tinha que pregar a mensagem que o Senhor confiara a ele para pregar. Deus disse para ele especificamente: vai à grande cidade de Nínive, e prega o meu evangelho. Eu não estou preocupado com os teus sentimentos que você tem a respeito dos ninivitas. Você é tão mau quanto é um ninivita, e eu perdoo tanto a você como perdoo a um ninivita. A responsabilidade é grande, meus amados, porque nós temos que pregar aquilo que o Senhor mandou, aquilo que o Senhor colocou verdadeiramente no nosso coração, e não pregar os nossos desejos, e não pregar a nossa vontade. Jonas então desobedece a Deus, vai para um outro lado. Diante do que nós mencionamos e falamos aos amados, nós queremos apresentar o seguinte tema: Deus é o Senhor da missão. Se a igreja quer fazer a missão, nós temos que nos lembrar e entender que o Senhor da missão não sou eu, que o Senhor da missão é Deus. Deus comissiona homens para fazer a sua obra, e Ele vai executar a sua obra. Deus não muda, é um dos atributos gloriosos de Deus. Deus não muda, Ele é imutável. O plano que Deus estabeleceu, Ele vai cumprir. Deus tinha um plano para a grande cidade de Nínive, e Ele cumpriu cabalmente esse plano. O plano era: Jonas, vá a Nínive e pregue aos ninivitas. Eu vou te dar a palavra, você vai, eu te dou a palavra e você prega para aquele povo. A primeira verdade, meus amados, desse tema, que Deus é o Senhor da missão, está em Jonas, capítulo 1, do 1 ao 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Dispõe-te, Jonas, vai. E prega.
A palavra que veio a Jonas não foi a palavra dele mesmo, nem a palavra de um vizinho, nem a palavra de um companheiro dele. Veio a palavra do Senhor, está escrito em caixa alta na sua Bíblia. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Clama contra ela, prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus não falou para Jonas ir pregar um sermão mamão com açúcar, né? Pregar um sermão, passar a mão na cabeça dos ninivitas e contar lorota e dizer coisas que ele não podia cumprir. Não foi isso, não. Clama contra a cidade de Nínive. Prega um sermão de juízo contra a cidade de Nínive. Faz uma ameaça contra a cidade de Nínive. E o sermão de Jonas é exatamente uma ameaça. Ameaça de um juízo iminente contra os ninivitas. Vai a Nínive, chega lá, não conta conversa, anda 3 dias na cidade, prega um sermão de ameaça de um juízo iminente contra os ninivitas. Faz isso, Jonas. E Jonas não faz. Jonas vai para Jope, que é um porto ali no mar Mediterrâneo, compra a passagem de um navio que vai para Tarsis. Tarsis fica tão longe que na época, no mundo antigo, eles achavam que era o fim do mundo. É um lugar que os estudiosos dizem que fica próximo à região da Sardenha, que fica próximo à Espanha, à costa da Espanha. Longínquo esse lugar. E ele então foge repentinamente da presença do Senhor para um lugar muito longe. Deus convoca Jonas para essa missão, pregar a sua palavra aos ninivitas. Deus chama Jonas para pregar a sua palavra aos gentios, povo que não conhece a Deus, povo incrédulo, povo idólatra, povo violento. E no capítulo 4, no versículo 2, meus irmãos, nós vamos ver, Jonas declara porquê da sua fuga. Capítulo 4, versículo 2, ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Foi por isso que ele fugiu. Ele não queria ver a conversão dos seus desafetos, algozes, dos seus inimigos. Meus amados, todo ser humano se encontra na condição de inimigo de Deus, até que a graça do Senhor o alcance. Antes do ser humano se converter, ele é um inimigo de Deus. Há um grande muro, um grande e forte muro de inimizade entre o homem e Deus. Jesus é que derruba o muro da inimizade. E é pela misericórdia de Deus. Deus é um Deus clemente. Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus misericordioso. Se alguém se quebrantar, se arrepender diante dele, ele perdoa. Jonas tinha um sentimento mau. Eu estou lendo e estou vendo uma empáfia no pregador. Tem que ser como eu quero. Deus tem que exercer juízo sobre esse povo. Tem que destruir esse povo. E ele experimenta um pouquinho do juízo de Deus. Naquele navio, dormindo, no porão do navio,
Deus então, que é o Deus que controla os elementos, que controla a natureza, que controla os ventos, que controla o mar, que controla céus e que controla a terra. Deus então manda um seu vento forte sacudir aquele navio, manda uma tempestade arrasar com aquele navio. Porque Deus controla todas as coisas, tudo está debaixo do domínio de Deus. A natureza obedece à ordem de Deus, o mar obedece à ordem de Deus, os ventos obedecem à ordem de Deus. Você vê isso quando Jesus acalma a tempestade, Ele manda os ventos cessarem e os ventos cessam, Ele manda o mar se acalmar e o mar se acalma. Os elementos que foram criados por Deus obedecem ao seu Criador. Aconteceu muita coisa que Jonas não previa. Ele estava fugindo de Deus, porque não queria pregar a palavra de Deus aos gentios. E naquele navio, acontece também um grande avivamento entre os marinheiros. Eles é que acordam Jonas e o chamam para orar. Acorda, Jonas, ora ao teu Deus. A Bíblia diz depois que os homens lançaram Jonas no mar e ele fora engolido por um grande peixe. Aqueles homens se quebrantaram, se prostraram diante de Deus e ofereceram sacrifícios a Deus. Deus salva pessoas de todas as nações, de todos os países, de todas as cidades. Deus é um Deus que não há fronteiras, não há limites. O mundo é todo de Deus, a terra é de Deus, Ele é dono de tudo, Ele controla tudo e todos, e Ele salva quem Ele quiser. Quem é Jonas para limitar o poder salvador de Deus? Vemos aqui a incoerência de Jonas. Deus é bom e clemente, só serve quando age em meu favor, né? Eu aceito um Deus bom e clemente quando Ele age em meu favor. Quando Ele age em favor dos meus inimigos, eu não aceito. Essa é a questão de Jonas. Esse é o problema de Jonas. Só que Deus não é como os humanos. Deus não é como nós. Nós é que nutrimos esse sentimento de ódio no nosso coração e achamos que Deus é só nosso e não queremos levar a palavra de Deus aos outros, aos nossos inimigos. A palavra de Deus é para os meus amigos e é também para os meus inimigos. Não tem fronteiras, não tem limites. O poder de Deus alcança toda a terra. Deus mostra para Jonas que Ele salva qualquer pecador que se arrependa e o busque de todo o coração. A tônica do Evangelho é salvar pecadores perdidos e não salvar justos. Os justos não precisam ser salvos. Jesus veio para as ovelhas perdidas. Jesus veio para os desgarrados. Jesus veio para os pecadores maus. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Jesus nos achou. Nós estávamos perdidos. O que Jonas tem de melhor do que os ninivitas? Nada. Todos são maus. Todos pecaram. Paulo diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Em outra versão, eu acho que na corrigida diz, e estão destituídos da glória de Deus, estão fora. Se Jesus não intervir em nosso favor, nós estamos mortos. Essa passagem de Jonas, meus amados, esse livro de Jonas é uma grande missão. É um grande livro missionário do Velho Testamento. Me parece que é a primeira vez que Deus está comissionando um profeta para pregar aos gentios. Sai dos teus muros, Jonas.
Vá à grande Nínive, a capital da Síria, a grande máquina de guerra. Os homens maus, truculentos, devastadores. Vai e pregue a minha palavra, Jonas. Jonas não ouve a voz do Senhor, meus amados. Capítulo 1, versículo 4, nós olhamos aí na nossa Bíblia. Presbítero, eu tenho até quanto? Até 15 para 8, amém. Glória a Deus, se eu não perder a voz daqui para lá. Capítulo 1, versículo, de vez em quando eu me empolgo. Capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Ele estava muito tranquilo, muito seguro de si. Deus comissionou esse homem para uma missão. E Deus não ia abrir mão dessa missão. Ele poderia ter escolhido outro, mas ele não escolheu, foi Jonas que ele escolheu. Capítulo 1, versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus manda um forte vento, uma grande tempestade, e depois manda um grande peixe. Deus poderia ter deixado Jonas ter morrido afogado, não poderia? Imagine, os marinheiros do navio jogaram Jonas em alto mar, no meio de uma terrível tempestade. Será que ele duraria 1 minuto? Acredito que ele morreria instantaneamente afogado, engolia uns 5 litros d'água ali rapidinho, já era, acabou a vida de Jonas. Mas Deus tinha um plano, meus amados. Deus tem um propósito. Esse propósito não foi feito por causa de Jonas, foi feito por causa do próprio Deus. Deus tinha o desejo de salvar uma nação, e Deus não iria mudar os seus planos por causa das preferências de Jonas. Deus vai cumprir o seu plano cabalmente. Ele chama um grande peixe. A natureza obedece a Deus. A natureza obedece a Deus, as árvores obedecem a Deus, os pássaros obedecem a Deus, os peixes do mar obedecem a Deus, o próprio mar obedece a Deus. Porque tudo fora feito pelo Senhor. O Senhor chama um grande peixe, alguém diz que era uma baleia, não importa, Deus pode ter criado aquele peixe ali num relance, num piscar de olhos, aparece um grande peixe, engole Jonas, e Deus preserva a vida daquele homem. No ventre da baleia, eu fiquei pensando do peixe, do grande peixe, fiquei pensando quanta coisa não havia naquele ventre daquele peixe, né? Os ácidos, as coisas que destroem os alimentos, e Deus preserva a vida daquele homem. Deus preserva por 3 dias. Deus exerce um juízo parcial na vida de Jonas. Deus diz: Jonas, eu vou te dar uma disciplina para você cair em si. Ele exerce um juízo parcial na vida de Jonas. É o que nós vamos falar na segunda verdade, meus amados. Que Deus conscientiza o pregador. Deus vai dar 3 dias para Jonas cair em si. Deus vai dar 3 dias para Jonas pensar. Pensa aí, Jonas, um pouco. E aí, meus amados, nós vamos para o capítulo número 2, que é a oração de Jonas. Essa oração aqui foi feita no ventre do grande peixe, mas só foi escrito do lado de fora. Ele não escreveu lá dentro, não.
Ele orou ao Senhor lá dentro, e depois sabe lá quanto tempo se passou, e então ou Jonas, ou outra pessoa, escreveu o relato de Jonas. Não há muita coisa que se possa encontrar no Velho Testamento sobre a vida de Jonas, só que ele era filho de Amitai, e ele profetizou durante o governo de Jeroboão II, só isso. Só há um relato no Antigo Testamento, único. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. A consciência caiu na cabeça de Jonas, caiu a ficha. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, eu desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correm sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, o Senhor me preservou. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Na agonia, entendendo o que se passara com a vida dele, onde ele estava naquele momento, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Começou a falhar. O que votei, pagarei. Vou tomar um pouquinho de água, amados. Começou a falhar a minha voz. O que eu votei, pagarei. Ao Senhor ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém. Tudo obedece ao nosso Deus. Eu estava lendo esse livro, amados, e eu estava vendo quantos milagres nesse livro. São muitos milagres. Deus faz surgir uma tempestade do nada, um vento do nada, um grande peixe do nada. Deus faz o peixe vomitar o homem lá no lugar que ele tinha pego o navio, em Jope. Ele volta para Jope. E de lá ele vai caminhar ainda muito tempo até chegar a Nínive. Porque Nínive fica às margens do rio Tigre. Nínive é Iraque hoje. De Israel para Iraque, a distância é muito grande. O Império Assírio era naquela região do Iraque, rio Tigre, aquele rio que sai do Jardim do Éden. E então Jonas se conscientiza e vai para Nínive. O profeta Jonas toma consciência do que fizera, de como tentara fugir da presença de Deus, e que Deus exercera um juízo parcial sobre ele. Jonas ainda estava vivo, apesar de estar nas profundezas dos mares, poderia ter morrido instantaneamente, Deus não o deixou, mas Deus o livrou. Ele clamou a Deus, e Deus lhe respondeu. Ele gritou, e Deus ouviu a sua voz. Nós temos um Deus clemente, nós temos um Deus compassivo, assaz benigno, nós temos, um Deus que ouve a nossa voz quando clamamos. Meus irmãos, clame a Deus, vamos clamar a Deus, Ele nos ouve. Deus ouve a nossa voz.
Clamemos a Deus de todo o nosso coração. Essa é a orientação da palavra de Deus. Deus é um Deus que nós temos, um Deus que ouve. E não está com a sua mão fechada. Ele nos abençoa. Ele derrama bênçãos sobre nós. Em terceiro lugar, meus irmãos, Deus escolhe as palavras da pregação. Por isso que eu fiquei meio atemorizado, meus amados. Porque não sou eu que escolho. Se eu prego a Bíblia, foi Deus quem escolheu a minha pregação. Se eu vou contar lorota no público aí, no púlpito aí foi escolha minha. E nós não podemos brincar com a palavra de Deus. É algo sublime. É algo muito sério. Aí uma dica, né, para os futuros pregadores. Eu me sinto, tem dias que eu vou pregar, bate uma agonia tão grande, Senhor, não tenho capacidade, não consigo. Parece que as coisas não estão se encaixando. E aí eu clamo ao Senhor. A palavra é dele, o povo é dele, eu sou dele. Vamos fazer a vontade do Senhor, meus irmãos. Vamos pregar a sua palavra. Vamos levar o seu evangelho da salvação aos quatro ventos, às Agrestinas, a Brejo da Madre de Deus, a Santa Cruz do Capibaribe. Vamos levar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só nossa, ela é do povo de Deus, e Deus tem povo dele espalhado aí por todos os lugares. Vamos pedir misericórdia a Ele, pedir orientação do Espírito Santo dEle, e vamos nessa força, na força de Deus. Deus escolhe as palavras da pregação. Capítulo 3, versículo 2 e 4, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A mensagem que tem que ser pregada é a mensagem que foi gerada no coração de Deus. Não é a mensagem do Cláudio Honor. Eu não tenho nada para dizer para os amados. De mim não sairá nada de bom. Eu não tenho palavra de salvação. A palavra é do Senhor. O convencimento é do Senhor. O quebrantamento é do Senhor. As pessoas se convertem por causa do Senhor. Ele opera em nós, tanto querer quanto realizar, conforme o seu poder. Ao Senhor toda a glória, para todo sempre, meus amados. Eu não sou nada e nem ninguém, mas a palavra do Senhor é. Jonas não pode pregar a sua palavra. Não pode pregar o que ele deseja, mas tem que pregar a palavra escolhida por Deus. É a palavra que sai da boca de Deus que produz o arrependimento. Meus irmãos, o sermão de Jonas, do ponto de vista literário, é um fracasso. É o menor sermão que eu conheço. No hebraico ele tem cinco palavras. Na nossa língua ele tem 6. O sermão do Jonas é bem pequenininho. Do ponto de vista humano e literário, um tremendo fracasso. Tem tudo para dar errado esse sermão. O sermão é: em 40 dias Nínive será subvertida. 6 palavras. Em 40 dias Nínive será subvertida. Em 40 dias Nínive será destruída, arrasada, aniquilada, derrubada. Esse é o sentido da palavra. Subvertida. Em 40 dias Nínive será subvertida. E pregado com raiva. E pregado contra a sua própria vontade. Ele não queria. Porque ele sabe que Deus é um Deus clemente, misericordioso. Um sermão pequeno, do ponto de vista literário, um fracasso, um fiasco, pregado com raiva, a contragosto. Só que ele está numa obra que não é dele. Ele está inserido na obra de Deus. Deus chamou ele independente dele.
Deus chama Jonas independente do humor dele. Deus chama Jonas independente das crendices do coração dele. Deus chama Jonas para executar a sua obra. Vem, Jonas, fala tal coisa a esse povo. Prega um sermão de juízo contra esse povo. Um juízo iminente. Eu só dou 40 dias para eles. Vai lá, Jonas, sai, mas não é na unção, não, é na raiva. E ele prega 3 dias, e o povo se converte ao Senhor. Deus modifica. Talvez Jonas estava pregando uma coisa e estava entrando no ouvido do povo outra. É assim que Deus faz. Deus desfez a maldição de Babel naquele sermão de Pedro, lá no primeiro sermão que foi pregado em Atos. Havia gente de todas as nacionalidades do mundo ali, e Pedro prega um sermão e o povo ouve na sua própria língua. De repente Jonas estava falando uma coisa, o povo estava ouvindo outra, e Deus converte o coração daquele povo instantaneamente, e a notícia corre em Nínive como um rastilho de pólvora, e a notícia chega até o rei. E o rei então arranca as suas vestes reais, se veste de pano de saco. Se você continuar lendo o texto, você vai ver isso. E ele proclama um jejum em toda a cidade. Ele diz: todo mundo não vai comer, nem você, nem o seu animal, não leve a sua ovelha para o pasto. E eles se quebrantam diante do Senhor, e ele diz: quem sabe assim, o Senhor não se arrepende, não muda esse juízo tão terrível que vai cair sobre nós. E eles se arrependem, e Deus perdoa seus pecados. E Deus se arrepende, e Deus não destrói Nínive. E Deus muda aquela realidade que seria a mais caótica da cidade de Nínive. E Deus ali faz um avivamento grandioso. A Bíblia fala aqui que havia 120.000 pessoas que não sabiam distinguir a mão direita da mão esquerda. Alguns comentaristas bíblicos dizem que pode ser crianças. Se forem 120.000 crianças, então havia mais de 500.000 pessoas naquela cidade. Mas mesmo que não fosse esse total, que fosse 120.000, é um avivamento gigantesco, é uma coisa fenomenal, é Deus usando o poder da sua palavra, mesmo na boca de uma pessoa enraivada, que fica o tempo todo relutando contra Deus, mas quem faz a obra é o Senhor, apesar de mim, apesar de você e apesar de nós, meus irmãos. Venha ao meu coração que o que nós podemos fazer é nos colocar à disposição do nosso Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Como disse Isaías: envia-me a mim, Senhor. Usa a minha vida para o teu louvor, para a tua glória, com o teu poder magistral, maravilhoso e glorioso. Nós temos um Deus que é bom, nós temos um Deus compassivo, nós temos um Deus que age em nosso favor, que vai buscar um homem de longe. Esse homem: não quero. Deus diz: vem e leva, prega um sermão de juízo contra esse povo, e o povo se arrepende. E Deus não faz o mal que tinha prometido fazer contra aquele povo, porque eles se arrependeram. Jesus faz menção sobre esse povo. Ele diz que os judeus seriam julgados pelos ninivitas, porque os ninivitas se arrependeram, mas muitos dos judeus naquela época de Jesus, não. Nós fomos chamados por Deus, meus irmãos, cada um de vocês, cada um de nós. Nós só estamos aqui hoje porque Deus nos chamou. E se você se sentir chamado por Deus para fazer essa obra, vá na fé do Senhor Jesus, na força do Senhor, pedindo a orientação do Espírito Santo, e Ele nos guiará no nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, meus amados, e nos abençoe em nome de Jesus. Nós só estamos aqui por causa dEle, para fazer a obra dEle. Quem sou eu? Quem somos nós? O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e tem feito maravilhas no nosso meio. Amém? Nós vamos passar para o nosso momento
de Santa Ceia.